Mais uma vez, bem-vindos de volta ao nosso canal Viagens com Arnaldo, ao bairro de Vila Nova. E nós estamos na frente da estação Cidadania Vila Nova, professor Beno Sebastião Arger. Olha aí, onde funciona aqui o terminal de passageiros de Vila Nova. A rua 15 de novembro, arterial principal que passa aqui no bairro, pessoal. São duas principais. Essa que nós estamos, que recebe os veículos vindo dali do Pórtico BR-101, Pórtico Vila Nova, ou Joinville, né? Entrando em Vila Nova. E nós vamos fazer para vocês as imagens aqui na rua, mostrando alguns detalhes dessa rua que é muito importante no bairro de Vila Nova. Nós vamos mostrar alguns detalhes para vocês. Esse prédio municipal aí é um colégio, escola municipal, diga-se de passagem, não é colégio. De um lado e outro da rua, pessoal, da 15 de novembro, tem bastante comércio, mas também tem, além de escola, tem creche, posto de saúde. Tem uma creche muito importante que fica logo ali, onde estão aqueles veículos estacionados. Aquele prédio azul é o prédio da subprefeitura, que é quem trabalha aqui dentro do bairro. Eles são responsáveis pelo bairro, gerenciamento, asfalto, entre outras coisas. São atribuições daquele pessoal que trabalha ali, hein, pessoal? Diga-se de passagem, funciona muito bem, porque se houver algum problema aqui no bairro, eles resolvem de imediato. Diga isso, que eu já presenciei aqui nessa rua mesmo. Basicamente o que aconteceu aí, ó, um dos canos estava com vazamento logo quando foi passado esse asfalto aqui, há 4 anos atrás. E aí eu saí para dar uma caminhada, eu vi um vazamento, não foi eu que liguei para lá para eles não. Quando eu voltei, o pessoal já tinha terminado o serviço. E eu fiz um pouquinho as imagens, fiz umas imagenzinhas discretas, porque eu não estava querendo mostrar o pessoal trabalhando na hora, porque eu não sabia da reação deles, o que era que eles iam dizer com relação às imagens que eu estava fazendo, né? Tem muita gente que não sabe que o canal, qual é o propósito do canal, não sabe absolutamente nada, e eles ficam preocupados quando vê a pessoa fazendo imagens. Esse lado esquerdo aqui tem aclives e declives. Se você seguir aqui nessa linha reta, tem aclives e declives. Tem as informações aqui que é a rua sem saída, mas ela não é aquela rua bem pequenininha, como a gente está acostumado a ver em alguns locais. Ruas sem saída, aquela rua pequena, né, que você dá para ver o final da via, da rua ou do trechinho da rua. Eu quero apenas que vocês... EM significa Escola Municipal Valentim João da Rocha. Essa é uma das escolas daqui da rua, hein, pessoal? Se você andar para o lado direito, você vai ver que lá para aquele lado direito também tem, além de escola, tem creche, tem postos de saúde. Isso tudo contido em um bairro, que é esse bairro. E aí, campeão? Que é esse bairro de Vila Nova. Diga-se de passagem, o bairro de Vila Nova, mesmo quando chove muito, não causa muito transtorno, hein, pessoal? Olha aqui para vocês terem uma ideia. O pessoal ainda está em fase de finalização das calçadas. Esse lado esquerdo que nós estamos mostrando, ele veio na segunda etapa dessa de asfalto da via. Mesmo quando não é asfaltada, ele é colocado essas pedrinhas
que, diga-se de passagem, também fica muito bom. Nós já fizemos várias caminhadas aqui, até porque eu já conheço bem o bairro. Mas eu queria mostrar esse trecho da via para vocês terem uma ideia. Tem um grande fluxo de veículos porque essa arterial, ela liga a BR-101 à rodovia do Arroz, onde nós vamos mostrar para vocês agora. Tem muitos espaços, muita ainda loja, muitos espaços aí para você alugar. E aí tem muitos, né, que quando vê assim ele vem e aluga mesmo, porque o pessoal tem dinheiro e pode investir, né? Olha as lojas. Nós não vamos fazer imagens direcionadas só à loja. Nós vamos mostrar as lojas assim, de longe, né? Só para vocês terem uma ideia. Nesse celular ele dá aquele suporte de você fazer imagens frontal e também da parte de trás, com as duas câmeras. Mas eu não estou usando ele no momento. Quem sabe em outra oportunidade eu faço imagens. Olha as bicicletinhas como são boas. Bicicletas elétricas, veículos elétricos, seguindo uma dinâmica do mundo moderno, né? A dinâmica do mundo moderno é justamente a Ásia. Em muitos países asiáticos você não ouve mais aquele barulho que a gente está acostumado a ouvir. Esse bairro aqui ele é um bairro mais plano. Esse lado, melhor dizendo, né? Esse lado direito daqui da via da rua 15 de novembro. O lado esquerdo, vou mostrando para vocês e tendo uma ideia, está passando por reforma também. E algumas ruas ele está sendo totalmente pavimentada, hein, pessoal? Totalmente estruturada. Pessoal colocando aí as tubulações, que é justamente para retirada das águas. Tem a buzina boa, hein? A gente ainda tem aqui no Brasil essa filosofia de barulho, né? Tem cidades por aí que ela é totalmente... Você não ouve barulho nenhum ao entorno, a não ser dos veículos. E alguns motociclistas, alguns motoqueiros, eles costumam ainda andar com o veículo fazendo muito barulho. Não é como a gente vê em países desenvolvidos, como é o caso de alguns países asiáticos. Olha a rua. Ela segue muito esse padrão aqui, hein, pessoal? Aqui em Joinville segue muito esse padrão de ruas muito comprida, reta, muitas retas bem compridas. Algumas têm a clive e declive, mas muitas delas não têm, hein, pessoal? Muitas delas não têm a clive nem declive, é aquele plano. Olha as ruas. Essa rua aqui é que vai dar acesso ali a La Dolce. Não sei se vocês conhecem, mas a La Dolce é muito top, hein, pessoal? Fica lá no finalzinho, onde nós fizemos as imagens também. Rua Dante Nazato. Deixa eu olhar aqui ver se não vem carro, né? Porque a quantidade de veículos é tão grande que a gente sabe que a qualquer momento um veículo chega perto de você. A gente tem uma dinâmica de olhar, né, e ver que ao longo dos anos os homens, os gestores dos
Nós vamos trabalhar em prol dos veículos. E o cidadão foi ficando um pouquinho para trás. E às vezes o cidadão quer caminhar, né? Como a gente fez umas imagens ali agora. Um idoso caminhando. Lá no local, estava muito bom para ele caminhar. Ele deu a caminhada. Chegou a um certo ponto, parou e voltou caminhando. Dava para ele ter seguido, mas ele caminhou voltando. E tem muitos lugares que não tem espaço para o idoso caminhar. Por quê? As ruas não foram projetadas para as pessoas. Elas foram projetadas sim para os veículos. E aí a gente olha num contexto, em muitas cidades, o pessoal já conseguiu, né? Já conseguiu em muitas cidades deixar a cidade projetada também para o cidadão. Olha aí, uma das ruas que está sendo totalmente pavimentada. Essa aqui, ó. Como manda o figurino, hein, pessoal? Se você analisar direitinho, está sendo feita como manda o figurino. Olha aí. E se a gente olhar de lado alto, eu passei por ela já. E se a gente olhar de lado alto, ela vem numa filosofia correta. O espaço para os veículos e o espaço para o cidadão, que é a calçada. A calçada com esse material aqui, ó, nessa forma, segue um padrão muito bom, diga-se de passagem. Por que que a gente sempre está mostrando a cidade e falando sobre a cidade? Porque as cidades precisam ser projetadas para o cidadão, que é quem paga o imposto. Um veículo não paga o imposto, quem paga o imposto é o cidadão. Quem paga o imposto é o cidadão, ele paga o imposto de tudo. Porém, na hora que ele precisar de dar uma caminhada, ele tem que ter a calçada boa para ele caminhar. Mais uma das ruas que está sendo finalizada. Vou mostrar aqui para vocês, olha aí. Aliás, ela não está sendo finalizada, né? Ela iniciou aqui, ó. Ela finaliza ali porque o pessoal tá terminando. Está terminando ainda, né? Quando nós estivemos aqui, essa parte do lado esquerdo daqui da rua 15 de novembro, ela não estava totalmente asfaltada, calçada. Tinha muitas pedrinhas como essa aqui, ó. Joinville usa muito dessas pedrinhas, pessoal, que é justamente para tirar a água não ficar empoçada. A água empoçada, na minha e na sabedoria deles, é causadora de doenças. Ela causa muita doença, a água empoçada. Tanto eles como a gente, obviamente, sabe, né? Mas tem muita gente que não sabe ainda. E aí ele provoca uma série de problemas de saúde para outras pessoas. Esses fios a gente tem mostrado em diversas cidades, que já é um problema, né? Já cria um problema. Quando a cidade vai crescendo, a gente vai vendo uma infinidade de fio pendurado, enrolado no poste, caído na via, atravessado na via, com risco até para motociclista, motoqueiros, né? Que muitos motoqueiros eles não conseguem ver absolutamente nada por conta do excesso de velocidade. Olha o preço da gasolina, 6,55. Tá bom, né? Com relação ao preço da passagem. Eu paguei ontem quanto? 6,50. 6,50 eu paguei ontem. Olha o Banco do Brasil aqui. Tem o Banco do Brasil, Caixa Econômica. Tem mais banco, tem Financeira.
Sicredi, por exemplo. E lá ao fundo, aquelas montanhas maravilhosas, que nós fizemos imagens juntinho das montanhas, hein, pessoal? Lá no Pesque Pague. No Pesque Pague Roda. Roda d'água, melhor dizendo. Olha como tá bem bonito ali. E olha a subida, para vocês terem uma ideia. E essas pedrinhas aí, né, pessoal, favoreceu muito, hein? Também respeitando aí o deficiente visual, né? Caso a pessoa que não tem a visão, mas ele pode caminhar na cidade. Falando assim, tem muita gente que até tenta ignorar, né? Mas não ignore não, que eu vi em João Pessoa, um dos deficiente visual entrou no ônibus. O cara perguntou a hora a ele. Ele levantou a partezinha do relógio, a tampinha, colocou o dedo ali e disse a hora. Sabia o que estava fazendo, mesmo sem ver absolutamente nada. Sabia o que estava fazendo. Tem a parada de ônibus para ele descer. Desceu na parada certa. Isso significa o quê? Isso significa que o homem tem muita sabedoria, né? Olha aí, para passear com a bicicletinha a motor. E esse daí é daquela que a energia, né? A bateria. No Milênio aqui tem de tudo, né? 1001, melhor dizendo. Rei dos Calçados. Quando nós estivemos aqui, estava sendo construído. Mas tem outros aqui em Joinville. Tem outros como esse. Olha aí, floricultura para deixar sua casa mais bonita. O pessoal aqui também preza muito a casa, né? A casa com muros baixinhos. A casa com, além dos muros baixinhos, com jardins. Muitos jardins, diga-se de passagem. Na frente da casa, na lateral, tem pessoas que colocam também aquelas caqueiras penduradas, enfim. Se você analisar no contexto, aqui no meu ponto de vista, a gente não vê aqueles carrões, aquela coisa bem sofisticada, né? Como a gente tem costume de ver em alguns lugares. Aqueles carros lá de 200, 300, 400 mil, 500 mil. Enfim. 25 graus a temperatura. Deixa eu olhar aqui o horário. Ah, ali tem o horário. 14h33. Isso é bom também, hein, pessoal? Tem as paradinhas de ônibus. A gente sempre preza pelas paradinhas de ônibus típica, basicamente como essa. Tá um pouquinho ali meia, né? Porque o pessoal também não limpou ali, né? Só basta limpar aquela vidraça que fica tudo normalzinho. Olha a igreja. Muito top. Olha as bicicletinhas. Tá fazendo moda essas bicicletinhas. Já virou moda, né? Agora a gente precisa entender que em alguns lugares não adianta você comprar ela. Tem muitos lugares que não adianta. Porque você não vai ter um espaçozinho para você circular com ela. E aí vem a quantidade de veículos em excesso, o espaço mínimo e meio mundo de problema que você for comprar um veículozinho desse e for passear pela cidade. Algumas cidades oferecem essa condição, outras nem tanto. Então você, para comprar, você precisa se certificar
se dá. Veio não, tá lá. Jamile e Miguel, oi?